Já parou para pensar que a locação de espaços dentro do condomínio pode representar uma grande fonte de receita? Você, corretor de imóveis, advogado, síndico ou morador do condomínio, esse é o seu canal para você tirar todas as suas dúvidas e entender um pouco mais sobre o mundo dos condomínios. A locação de espaços dentro de condomínios requer uma conscientização. Primeiro, o síndico precisa saber e ter em mente que ele não pode impedir o condômino, mesmo por estar inadimplente, ao uso de espaços, da locação desses espaços. O que ele pode fazer? Ele pode eventualmente exigir que essa quantia paga, que essa locação pelo espaço, seja antecipada. Mas daí, se ele exigir para o devedor, ele tem que exigir também para o adimplente. Esses espaços, eles são fontes de receita, sim, para os condomínios, mas é importante que exista uma previsão no regimento interno ou até mesmo numa assembleia de condomínios, caso o regimento interno não traga de forma contrária, que esses espaços devem ser utilizados mediante pagamento. Esses espaços podem ser salões de festas, espaços gourmets, quadra poliesportiva, uma quadra de tênis, eventualmente. O que não pode é o condomínio estabelecer a locação de um espaço que não tem essa finalidade. Quem vai trazer essa finalidade de locação desse espaço vai ser a convenção ou, geralmente, o regimento interno. Em alguns casos, em algumas omissões, esse RI pode ser complementado caso a convenção não estabeleça um quórum para alteração desse RI por maioria simples. E as assembleias, caso não exista algo especificado nesse regimento, ela pode trazer minúcias dessa alocação. Lembramos também que existe alocação de espaços para concessionárias. Por exemplo, um condomínio clube como esse que estamos aqui hoje tem um espaço para uma lanchonete. O condomínio ele não pode simplesmente colocar uma lanchonete por mais que exista um espaço sem que esse espaço esteja regularizado e previsto na convenção. Por quê? Porque um condomínio residencial ele não se presta para atividade comercial. A partir do momento que o condomínio insere, sem uma legalidade, sem um respaldo, uma área para uma lanchonete ou para uma lavanderia, ele está assumindo muitos riscos. Então é importante que exista uma previsão na convenção desse condomínio para essa área. Caso não exista, o condomínio vai ter que ou alterar uma destinação existente, daí o quórum para alteração de destinação de área é 100%, ou alterar a convenção do condomínio caso seja apenas necessário um ajuste ou uma sintonia fina. Caso os condomínios já tenham esses espaços, é importante que se verifique a legalidade desses espaços. Por quê? Porque existe uma majoração, por exemplo, do IPTU. O IPTU passa a ser comercial se existir aquela área descrita numa matrícula, ou a água específica, aquele relógio também tem uma majoração, e cuidados, por exemplo, com os funcionários dessa concessionária. O condomínio pode assumir passivamente o risco, uma vez que esses espaços estão dentro dos condomínios e sempre que existem essas atividades remuneradas com a locação desses espaços, o condomínio muitas vezes acaba assumindo um passivo se não está bem protegido. Por quê? Porque a Justiça, principalmente do Trabalho, entende que o condomínio passa a ser solidário. Imagina uma situação, por exemplo, numa lanchonete, onde um morador passou mal e aquela lanchonete não tem autorização para funcionar, não tem alvará. Eventualmente, a Justiça pode entender que o condomínio ele é solidário para arcar com as despesas e com o prejuízo daquele condomínio. Ainda falando em locação de espaços, nós precisamos, na locação normal de um salão de festas, é importante que exista uma vistoria prévia junto com o funcionário do condomínio e depois uma formalização da entrega desse espaço. Os condomínios normalmente têm um termo de entrega desse espaço com as chaves e um termo de recebimento, e muitas vezes o zelador ou o funcionário designado tira fotos dos espaços. É muito comum que exista alguma situação, por exemplo, um acidente, quebre alguma coisa. Nesse caso, as vistorias são importantes. Inclusive, nós temos situações onde a pessoa acaba fazendo uma festa, acaba exagerando no horário ou acaba tumultuando e esses condôminos acabam sendo multados. Então é importante também
que o termo de entrega de chaves conste claramente que aquele que está alocando o espaço é o responsável pela guarda daquele espaço e pela integridade do espaço e por orientar aqueles que estão sendo convidados. Em condomínios residenciais, as festas dentro de condomínios não se prestam para ser festas que cobram convite de entrada, porque isso acaba conotando um desvio da finalidade daquele ambiente. Então, devem ser festas caseiras. Alguns condomínios até toleram festas maiores, como casamentos, noivados, mas é importante que exista um ajuste prévio e uma informação e um contato muito próximo com a administração, porque, por exemplo, num caso como esse, o som não vai ser mais o som ambiente e nós temos um condomínio residencial onde, enquanto um está querendo usar aquele salão, o outro está querendo descansar. É importante também que essa receita com a locação, seja de um restaurante ou seja a locação de espaços para moradores, ela entre numa conta, numa subconta, numa conta contábil específica para essa finalidade. Por exemplo, aluguel do salão de festas ou receita do restaurante, para que depois possa se mensurar a receita, como é que está funcionando a parte financeira dessa locação, seja de espaços ou seja de um salão de festas. O que é importante, apenas fazendo um apanhado geral, é que tanto a locação de uma área comum quanto a cessão de um espaço comum para um concessionário, ela seja feita de forma profissional. No espaço comum, com vistorias, com orientações e com advertências e multas caso a pessoa que esteja utilizando ultrapasse. No caso de concessionárias, é importante que exista um contrato, seja ele um contrato de locação, um contrato de cessão de espaço, e antes disso a verificação se aquela área é destinada para essa finalidade. Como eu já disse anteriormente, um restaurante pode trazer um prejuízo caso ele não tenha a possibilidade de regularizar a área. O condomínio passa a estar passivo, inclusive, a uma autuação municipal por funcionar dentro de uma área residencial um restaurante sem uma autorização. Chegamos ao final desse programa, agradeço a sua audiência, espero que você tenha aproveitado o conteúdo e até breve.